Sono andata in Italia ou ho andato in Itália? Quando usar essere ou avere em italiano? Isso é algo que muitas pessoas confundem. O que acha de aprender de uma vez por todas qual auxiliar você deve utilizar para usar o passado no italiano? Quer aprender? Então, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje vamos aprender a como usar os auxiliares essere e avere no italiano. Vou explicar de uma forma simples e objetiva quando utilizar cada um deles. E ao final, você verá que será muito mais fácil de utilizá-los. Você já ficou confuso, já ficou confusa na hora de escolher qual auxiliar essere ou avere você deve utilizar com os tempos compostos, que são os tempos no passado no italiano? No italiano, esses verbos são utilizados como auxiliares quando estamos usando o tempo composto e é muito comum fazermos essa confusão quando estamos aprendendo. Para fins didáticos, vou compartilhar as regras do essere e avere usando a estrutura do passato próximo. Mas saiba que essas regras são as mesmas em todos os tempos compostos. Va bene? Antes de tudo, o que são verbos auxiliares? Os verbos auxiliares auxiliam na construção do tempo verbal, como, por exemplo, o passato próximo. Io ho studiato molto ieri sera. Eu estudei muito ontem à noite. Ho é um verbo auxiliar avere, mais studiato, que é o verbo principal, no particípio passado. Io sono arrivato al lavoro alle 8. Eu cheguei no trabalho às 8. Sono é o verbo auxiliar essere e arrivato é o verbo principal no particípio passado. Como você pode ver, o auxiliar essere ou avere vem sempre antes do verbo principal. Vejamos a conjugação destes dois verbos. Ripeti dopo di me. Io sono, tu sei, lui, lei è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Agora com o verbo avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Bom, agora vamos ver em qual situação utilizamos cada um. Começando pelo essere. Existem 7 casos principais que devemos utilizar o auxiliar essere. É sempre bom lembrar que todas as regras têm exceções, mas vamos focar nos principais usos, va bene? 1. Com os verbos reflexivos e verbi riflessivi. Verbos reflexivos são aqueles onde a ação reflete no próprio sujeito que a está executando. Vejamos alguns exemplos. Mi sono alzato alle 8 stamattina. Alzarsi. Eu me levantei às 8 esta manhã. Ti sei svegliato alle 7 ieri. Svegliarsi. Você acordou às 7 ontem. Si è lavata la faccia. Lavar-se. Ela lavou o rosto. Marcella si è pettinata i capelli. Pettinar-se. A Marcela penteou os cabelos. Vejamos agora o segundo uso, com os verbos de movimento. Usamos o auxiliar essere com a grande maioria dos verbos de movimento. Vejamos alguns exemplos. Sono andato a Milano. Sono andata a Milano. Fui para Milão. Lei è arrivata da Roma la settimana scorsa. Arrivare. Ela chegou de Roma na semana passada. Siamo usciti alle 8 per andare al lavoro. Uscire. Saímos às 8 para ir ao trabalho. E antes de continuarmos, se você está gostando, já se inscreva no canal e deixe o seu like, pois isso ajuda a entregar esse vídeo para mais apaixonados pela língua italiana. Bom, agora vejamos o terceiro uso, com os verbos de mudança de estado. Usamos o auxiliar essere com muitos verbos que indicam uma mudança de um estado para um outro. Vejamos alguns exemplos. Sono nata a Roma. Nascere. Mudou de estado. De dentro para fora da barriga da mãe. Nasci em Roma.
Matteo è morto 5 anni fa. Morire mudou o estado de vivo para morto. Matteo morreu 5 anos atrás. Mia cugina è diventata un'attrice. Diventare mudou de estado. Não era uma atriz e agora é. Minha prima se tornou uma atriz. Quarto uso, com os verbos que indicam permanência. Vejamos alguns exemplos. Sono stato a casa ieri sera. Sono stata a casa ieri sera. Fiquei em casa ontem à noite. Minha mamma è rimasta a casa la settimana scorsa. Rimanere. Minha mãe ficou em casa semana passada. Lui è restato con noi l'altro ieri. Restare. Ele ficou conosco anteontem. Quinto uso, com os verbos impessoais. Estes são aqueles verbos que não precisam de um complemento para a frase fazer sentido. São usados somente na terceira pessoa do singular. Vejamos alguns exemplos. Questa cosa è successa tanti anni fa. Succedere. Isso aconteceu muitos anos atrás. Questa notte è nevicato molto. Nevicare. Esta noite nevou muito. Si è detto che bisogna stare attento. Disse que é preciso ficar atento. E o sexto uso. Quando essere também é o verbo principal. Vejamos alguns exemplos. Sono stato sempre attento a lezione. Essere. Sempre fui atento na aula. Sei stata molte volte a teatro. Você esteve muitas vezes no teatro. Siamo state al cinema domenica scorsa. Estávamos no cinema no domingo passado. E agora o sétimo uso para formar a voz passiva. Usamos o auxiliar essere para transformar uma frase da voz ativa para a voz passiva. Vejamos alguns exemplos. Mio fratello è stato morso dal cane. Stare. Meu irmão foi mordido pelo cachorro. La mamma è molto amata dai suoi figli. Amare. A mãe é muito amada pelos seus filhos. Il libro è stato comprato da Marta. O livro foi comprado pela Marta. Muito bom! E aqui nós acabamos de ver os 7 principais usos com o auxiliar essere. Mas quando utilizar o auxiliar avere? Bom, o modo mais simples de sabermos quando devemos usar o verbo avere é em todas as situações que não usamos o verbo essere. Se não forem estes casos que nós acabamos de ver, iremos utilizar o verbo avere. Então vejamos alguns exemplos. Com o verbo mangiare, nós dizemos ho mangiato. Ho mangiato com minha mamãe ieri. Comi com a minha mãe ontem. Dormire. Ho dormito molto bene settimana scorsa. Dormi muito bem na semana passada. Um outro verbo, cenare. Ho cenato alle 8. Jantei às 8. Lavorare. Ho lavorato molto settimana scorsa. Trabalhei muito na semana passada. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios para ver se você entendeu certinho. Escolha qual dos auxiliares devemos usar para completar as próximas frases. Mi alzato alle 7 ieri. Mi sono alzato alle 7 ieri. Mia figlia si pettinata i capelli. Mia figlia si è pettinata i capelli. Le mie amiche letto un libro. Le mie amiche hanno letto un libro. Andato a Roma. Sono andata a Roma. Mia figlia nata a Venezia. Mia figlia è nata a Venezia. Ieri mangiato una pizza con mio fratello. Ieri ho mangiato una pizza com mio fratello. Bom, no começo pode parecer muita coisa para lembrar, mas com o tempo e com a prática, a escolha correta dos auxiliares, essere ou avere, se tornará cada vez mais natural. E aí, gostou? Conte para mim nos comentários e aproveite e já deixa o seu like.